na live de hoje, nós vamos iniciar, então, uma série de lives de aquecimento, onde eu vou falar sobre esses temas sistêmicos, temas psicológicos, temas ligados a toda essa base teórica. Então, eu levo para vocês, né, durante todo esse período até a jornada, levo para vocês as informações dessa visão que eu construí, baseado em várias teorias que juntas trazem um mapa completo, né, com vários olhares, então, técnicos, né, sobre esses problemas humanos e também sobre como é possível a gente alterar o nosso destino e também acelerar os resultados do que nós desejamos para a nossa vida, né? Então, eu convido você a se inscrever. Tem um link logo abaixo no meu nome, ali na bio, tem um link no... Quem participa da live no Instagram, logo abaixo do meu nome tem um link ali para você se inscrever para a jornada, e é importante que você se inscreva para participar dessa jornada, porque na jornada você vai ficar por dentro de todas as informações de qual é esse caminho para se tornar um constelador com cartas sistêmicas, né, para você se tornar um constelador do futuro desse método único, então, mapeado, né, único método no mundo, eu sou a criadora desse método, e esse mapeamento completo, então, onde você vai ter uma visão bastante abrangente, porque eu englobei várias abordagens. Então, é uma nova forma de atender as pessoas, é uma nova forma de constelar, que leva em consideração, né, aquilo que é o melhor e aquilo que é o essencial de outras abordagens. Então, pela primeira vez, nós temos a união de várias áreas do conhecimento que nos ajudam a ter mais segurança, mais tranquilidade, mais agilidade, mais assertividade para aquilo que são os nossos atendimentos. E nós trabalhamos com 2 pilares. Um pilar é a autocura do terapeuta e o outro pilar é o processo de autocura que nós vamos facilitar para o nosso paciente. Então, nessa jornada, eu te explico qual é esse caminho, então, que você vai fazer e quais são as ferramentas que você vai poder acessar para se tornar esse constelador. Então, se inscreva aí, né? Quem está no Instagram tem um link logo abaixo para se inscrever, e quem está aqui participando pelo YouTube, nós vamos colocar um link logo abaixo do vídeo para você se inscrever também. Também é importante se inscrever aqui no meu canal para não perder as informações todas, as lives, né, os vídeos todos que vão subindo. Nós vamos subindo materiais para vocês, então nos sigam no YouTube, siga também quem está no Instagram, né, quem passar pelo Instagram também, quem não está seguindo nas mídias, que aí vai ficar por dentro de todos os materiais, e também quem se inscrever aí para a jornada vai ter uma série de informações ali, né, onde eu vou dar uma atenção mais especial para quem entrar no nosso grupo fechado já lá pelo WhatsApp, porque é a forma que nós temos de passar as informações de uma maneira mais profunda também, com informações exclusivas lá, né? E vocês vão sentir um contato mais próximo e também para ficar sabendo de tudo sobre essa jornada, tá? Então, ali, realmente, você não perde nenhuma informação, porque você vai ter acesso a tudo em primeira mão, tudo aquilo que nós lançarmos, né, as melhores oportunidades sempre elas vão estar para quem está ligado, para quem está próximo, né? Então, é assim que funciona, porque nós vamos conectar com pessoas que realmente queiram ir para o próximo nível, desejam dar esse passo, e o mais importante, né? Estão sentindo aí um desejo dentro de si, né? Eu quero conectar com pessoas que estão sentindo um chamado interno para dar este próximo passo, né? Então, existe sempre algo muito importante que nós temos que ter em mente para a nossa vida, em qualquer situação. Poder acalmar a mente racional e a gente abrir esse espaço para poder escutar aquilo que a nossa alma está sinalizando que é o que nós precisamos. Então, a todo momento, nós vamos vivenciando inúmeras situações no nosso dia a dia. E a nossa vida, a maior parte do tempo, ela é ligada a essa mente racional, e nós estamos num piloto automático, meio que num modo reativo, né, de vivências. E facilmente a própria vida e os próprios sinais que a vida nos dá
podem passar despercebidos por nós, justamente porque nós estamos tão focados e atentos no que acontece no dia a dia, que a gente esquece que é preciso também nós fazermos algumas pausas para que a gente possa alinhar o que a mente racional está escolhendo e fazendo e entender o que a alma de fato precisa. Porque nós estamos muito ligados na mente racional, e ela é importante, ela nos ajuda. Mas, em alguma medida, nós precisamos sempre escutar esse chamado interno, que é o que, de fato, as minhas sensações e os meus sentimentos estão me mostrando, estão me sinalizando. Porque se nós não ficarmos conectados com isso, facilmente a vida vai nos levando, os dias vão passando, e muitas vezes a gente perde uma chance, perde uma oportunidade, e muitas vezes toma um caminho que não é o caminho que realmente está conectado com a alma. Então, aqui eu queria dar esse recado que é para a vida, já para você sair hoje aqui, se você parou aqui na minha live para me escutar, fez uma pausa aí para poder aprender um pouco aqui comigo, que nessa live, todas essas lives de aquecimento são lives onde eu entrego conteúdos de valor para você aplicar na sua própria vida, né? E você aplicar já aí com os seus pacientes também. Então, é importante que você capte, que você assimile esses códigos vibratórios que eu estou falando para você. E eu uso esse termo de códigos vibratórios porque são códigos de expansão. São códigos que você sempre aqui nesse espaço, você vai ouvir informações que são esses códigos, informações que levam você para o mais, que levam você para um caminho conectado com a sua alma. E sempre nós precisamos ter essa conexão. Nós temos que lembrar de ter essa conexão. Porque quando nós estamos no dia a dia, o dia a dia ele tem um magnetismo que nos leva a fazer coisas muitas vezes de forma automática. Então nós vamos fazendo e nós temos um delay ou uma dificuldade de entender se de fato isso que nós estamos fazendo é o melhor para nós. É o que nós de fato deveríamos estar fazendo. E não é verdade que às vezes a gente leva muito tempo para fazer algumas escolhas? Porque a gente fica sem saber de fato para onde nós estamos indo. Então é muito importante que a gente dedique, né, uma atenção para trazer processos de consciência aonde você vai se questionar para onde você está indo. E se você está aqui na minha live, com certeza você se identifica com esses conteúdos que eu estou trazendo para você, né? Que eu estou oportunizando você. E aqui eu vou falar hoje, a nossa temática é sobre uma das ordens do amor, do Bert Hellinger, que é um dos conteúdos que nós abordamos, teoricamente, dentro da formação. Eu estou levando aqui para você, para que você possa saber, né, durante toda essa jornada, toda essa maratona que nós vamos fazer até começar a jornada, você tenha contato com esses conteúdos para transformar já agora, né? Já agora a sua vida. A cada live que você vai escutando, você vai assimilando essas informações que são norteadores para os seus comportamentos, para os seus posicionamentos na vida. E um desses conteúdos teóricos que eu explico lá dentro da formação, né, que eu ensino dentro da formação, são as bases sistêmicas. E as bases sistêmicas, elas estão ancoradas dentro dessas leis que regem as relações humanas e que a gente chama de ordens do amor, ou leis do amor, né? E dentre essas leis, ontem eu falei da lei do pertencimento, né? Que todos temos direito de pertencer a um sistema familiar, e nesse sentido não temos o direito de excluir outras pessoas, porque isso gera desequilíbrios na nossa própria vida. E hoje eu vou falar sobre a lei da hierarquia, que é uma lei também muito importante, que ela também é uma norteadora de como nós devemos olhar para as pessoas do nosso sistema familiar, como nós devemos olhar para o nosso lugar dentro do sistema familiar, né? E como nós podemos, então, nos alinhar para que esse alinhamento através da consciência e um alinhamento através do inconsciente, que é o outro posicionamento, e aí nós vamos usar as cartas sistêmicas, que nós temos várias cartas sistêmicas para nos alinharmos com essas leis, e eu vou explicar hoje o uso das cartas sistêmicas
para esse alinhamento na nossa própria vida, né? E como o terapeuta vai usar a condução guiada das várias temáticas mapeadas, então, que as pessoas vivenciam no dia a dia, como é que o terapeuta vai conduzir esses processos. Então, nós vamos fazer sempre essa leitura teórica, a gente traz para a consciência a teoria e entende como essa teoria vai ser utilizada com as cartas, porque todas as cartas sistêmicas que eu uso no meu método, todo o mapeamento que foi feito, ele é um mapeamento que nos ajuda a ficar alinhado com essas leis sistêmicas. E aqui é importante dizer que as leis sistêmicas são leis que regem as famílias, que regem os comportamentos humanos das pessoas dentro do sistema e até mesmo fora do sistema nós vamos ter esse impacto, né? Porque conforme o posicionamento que nós vamos adquirir, nós vamos ter problemas profissionais, problemas afetivos, problemas, conflitos com a própria família, conflitos com ex-parceiros, conflitos com o sistema familiar das pessoas nas quais nós estamos envolvidos afetivamente. Então, na verdade, a nossa relação é em todas as esferas. Então, entender sobre essas leis é fundamental e as cartas sistêmicas vão nos ajudar exatamente a entender como o terapeuta já vai ter mapeado essas vivências todas para que ele possa entender como ele vai usar. Então, deixa eu ver quem está aqui. Quem é terapeuta? Coloca aqui para mim quem é terapeuta, quem é psicólogo, que está aqui me ouvindo. E quem está buscando para autoconhecimento, só quer usar em si mesmo esse conhecimento. Vão colocando aí que eu vou dando uma olhada. Oi, Marcela, Rita, Léo, Maria, sejam bem-vindos, os terapeutas. Seja muito bem-vindo também todo mundo que está aqui pelo YouTube acompanhando, sejam bem-vindos. Então, vou falar um pouquinho, não sei se vocês são terapeutas ou não, a Bianca, psicóloga. Bianca, você tem conhecimento sistêmico? A Fábia é terapeuta. Me falem se vocês têm o conhecimento já das leis sistêmicas, para que eu possa auxiliar vocês também dentro da minha fala, né? Aqui no método eu utilizo, dentro da minha visão, né, como professora dentro de uma metodologia que é uma formação em constelação com cartas sistêmicas, embora a formação seja em constelação com cartas sistêmicas, que é uma nova forma de facilitar processos de constelação, nós vamos unir conhecimentos também psicológicos, né? Então, toda a base psicológica, ela é importante e ela foi inserida dentro da minha metodologia, porque não tem como nós utilizarmos uma... não existe como nós facilitarmos um processo de autocura de forma completa se nós não inserirmos nas harmonizações que nós vamos fazer ou no cuidado terapêutico que nós vamos ter com o nosso paciente, se nós não inserirmos a compreensão de todas as vivências que acontecem em todas as fases de desenvolvimento, né? E aqui eu estou iniciando nesta vida essa compreensão desde a pré-concepção. Então, existe... desde a pré-concepção, nós já temos marcadores aí de vivências emocionais dos pais que vão impactar a nova vida. Então, se nós ignoramos esses aspectos também de desenvolvimento, né, nós vamos poder ter uma limitação na maneira que nós vamos atuar. Então, aqui na formação, eu busco uma forma mais completa de inserir tudo aquilo que são vivências ao longo do tempo que uma pessoa vivencia. Então, nós temos pré-concepção, concepção, gestação, nascimento, primeiros anos, infância, adolescência e vida adulta, até vida atual, né? Então, nós vamos ter um entendimento de todas essas fases, porque em cada fase acontecem vivências, e essas vivências que são
muito significativas. Se elas forem vivenciadas de uma maneira negativa, elas vão formar as cicatrizes emocionais que vão causar os bloqueios que as pessoas têm na sua vida. Então, o que vai acontecer? Se eu ignoro todas essas vivências, eu vou ter que abrir uma constelação e vou trabalhar um único aspecto na vida daquela pessoa. Mas aquele aspecto é um ponto. Eu preciso entender e ter clareza como profissional que existem vários pontos ligados a um bloqueio existente na vida da pessoa. Então, se eu tenho um tratamento, eu tenho mais segurança para poder entender já em primeira mão, quando o paciente me traz sobre um problema, eu já consigo fazer a relação de quais vivências podem ter acontecido com ele e que são também parte desse problema, desse conflito ou desse bloqueio que ele está vivenciando. Então, no método, nós temos um mapa de todas as fases humanas e todas essas vivências. E cada uma dessas vivências, você teria que abrir uma constelação para saber e tentar descobrir nessa constelação o que está acontecendo com essa pessoa e qual vivência, ou qual ancestral, ou qual familiar estaria ligado a essa vivência. Qual é a conflitiva que esse paciente estaria vivendo que estaria ligado a essa vivência. Então, aqui nós já estudamos todos esses aspectos, então nós já temos um conhecimento, e aí nós vamos pegar as cartas, porque cada um desses escritos pequenininhos que vocês veem aqui representa uma carta. E uma carta aqui, cada uma dessas cartas representa um trabalho terapêutico que eu vou fazer. Então, se eu tenho esses problemas ligados à hierarquia, por exemplo, estou vivendo aqui um desrespeito à ordem da hierarquia, onde eu, por exemplo, não respeito a posição dos meus pais, onde eu me sinto superior aos meus pais, por exemplo, o que acontece? Porque a minha alma vai sentir um peso se eu estou fora do meu lugar, porque a lei da hierarquia diz que todas as pessoas dentro de um sistema têm um lugar, né? Elas têm um lugar, e esse lugar ele está de acordo com o nascimento, com a ordem de chegada dessa pessoa na família. Então, dentro das constelações, nós temos 3 ordens do amor. E hoje nós estamos falando da hierarquia. Então, a hierarquia nos diz que todas as pessoas num sistema familiar têm o seu lugar. E esse lugar traz força, traz potência, traz equilíbrio, traz uma sensação de que eu estou tranquilo para seguir em direção à minha vida. Eu não sinto peso, eu sinto que eu posso seguir em direção à vida. E essa hierarquia, nós precisamos respeitar esta lei, porque se nós não respeitarmos, nós estivermos num desalinhamento com essa lei, a nossa vida acaba ficando bloqueada. Só que a maior parte das pessoas desconhece essas leis sistêmicas que regem as relações. E estas leis, elas são relacionadas à alma, ao que nós sentimos mais profundamente. Está ligada à consciência, está ligada a um sentimento de culpa ou de inocência, está ligado a um sentimento de que eu estou livre, eu me sinto bem, ou sinto um peso, e aí, nesse sentido, vou ter dificuldades em várias áreas da minha vida, não diz respeito à racionalidade. E eu sempre gosto de trazer essa compreensão, porque quando nós estamos avaliando as leis sistêmicas do ponto de vista da racionalidade, nós vamos ter dificuldade para poder aceitar esse alinhamento necessário. Eu acho que esse é um dos maiores desafios das pessoas comuns de se alinharem às leis sistêmicas e às leis espirituais, porque a visão que nós temos, ela é muito mais cognitiva, ela é muito mais racional, ela é muito mais de uma ordem de lógica, e lógica muitas vezes construída num lugar de falta de conhecimentos, né? Num lugar com
com uma visão de mundo construída de uma maneira muito limitada, de uma maneira, às vezes, muito autoritária, de uma maneira muito parcial, né? Então, aqui eu ensino, então, os profissionais que atuam dentro do método, nós vamos trazer essa consciência destas leis, que são reveladoras, porque elas explicam os comportamentos das pessoas. E os comportamentos humanos, eles não são racionais. A maior parte dos comportamentos, eles são sustentados por aquilo que foi construído ao longo da vida e que criou um magnetismo e criou uma estrutura de personalidade e compele as pessoas a determinados comportamentos. Então, se eu tenho vivências ao longo da minha vida, né, são essas vivências positivas e negativas que estruturam quem eu sou, estruturam a minha personalidade. Mas essas vivências, se forem vivenciadas de forma negativa e não ressignificada, não resolvida, elas vão criar uma estrutura de personalidade disfuncional ou patológica. E aí nós temos transtornos de humor, transtornos de personalidade, né? Ou seja, os transtornos psicológicos todos, né, que se relacionam a transtorno da autoimagem, né, como nós nos enxergamos, como nós enxergamos as pessoas, né, os transtornos que são relacionados à depressão, à ansiedade, transtornos de personalidade, como transtornos borderline, ou seja, toda a nossa estrutura de quem nós somos tem a ver com as vivências que nós tivemos. Por isso que aqui no mapa que você aprende, você vai entender todas as vivências que uma pessoa vai ou não passar, e que essas vivências, se forem negativas, se a pessoa passou por aquela situação e não conseguiu ressignificar, nós já temos aqui um mapa aonde eu vou entender aonde começou a disfunção naquela personalidade, aonde começou a construção de um transtorno. Por que uma pessoa vivencia um transtorno? Por que ela tem uma depressão? Por que ela tem uma ansiedade? Por que ela tem um sentimento de conflito com os pais? Por que eu não aceito a minha mãe? Por que eu não aceito o meu pai? Por que eu não reconheço os meus irmãos? Que eu tenho raiva dos meus irmãos? Ou por que eu não me sinto pertencente àquele sistema? Ou por que eu me sinto uma ovelha negra na família? Ou por que a minha mãe não me aceita? Por que eu não consigo ter uma relação harmoniosa? Por que eu não consigo ter uma vida profissional satisfatória? Por que eu não consigo lidar com dinheiro? Então, todos esses problemas humanos, eles têm a ver com tudo aquilo que nós vivenciamos em fases anteriores. Então, se o profissional ele tem um mapa de todas essas vivências que impactam, ele pode ir trabalhando, porque nós temos, então, aí que entram as cartas, porque o mapa ele me dá todas as vivências, e a carta, a solução guiada para harmonizar aquele aspecto, para dar o fechamento para aqueles aspectos que foram vivenciados de forma negativa. Então, o terapeuta, ele começa a ter um programa que ele pode fazer de tratamento para aquilo que ele já sabe que está originando como um problema na vida do paciente, né? Então, nós vamos alinhando o paciente para liberá-lo de tudo aquilo que ele está em desalinhamento. Então, é importante a gente entender. Estão conseguindo me acompanhar aqui no meu raciocínio? Então, em todas as vivências que nós temos, nós precisamos entender dentro de cada lei, né? Cada lei nos ajuda a entender o porquê que essa pessoa está tendo, porquê que esse paciente está tendo problemas na vida dele. Então, se eu sei que um paciente, por exemplo, ele não respeita a precedência, né? Dentro dessa ordem, se ele não respeita, por exemplo, os seus irmãos, ele vai sentir peso, ele vai gerar conflitos, ele vai gerar desconfortos dentro dessa família. Se acontecem situações, por exemplo, com irmãos de outros casamentos, então nós podemos ter situações de recasamentos, né? Os pais
vivem uma separação, essa separação acaba criando eventualmente conflitivas, distanciamentos emocionais, mas a pessoa segue adiante e ela pode seguir num novo relacionamento. E esse novo relacionamento, muitas vezes, também este parceiro ou essa parceira, ele pode ter outros filhos. Então, se unem sistemas diferentes. Então, dentro da hierarquia, existe o que a gente chama de ordem de precedência, né? Ordem de chegada dentro da hierarquia. Então, quem chega primeiro são os pais, depois são os filhos, depois são irmãos ou netos, né? Existe uma ordem de chegada. Então, quando chegam os filhos, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? E dentro de um sistema, é importante também ser nomeados todos esses filhos, né? Então, essa mãe vivenciou um aborto, ou espontâneo, ou houve uma indução ao aborto, né? Ou teve uma intenção aí de aborto. Então, aqui nós temos filhos já. Uma mãe, dentro dessa filosofia, se existe um aborto, este aborto precisa ser incluído, porque essa ordem da gestação, né? Ele houve uma vida. No momento que existiu uma vida, não importa por quanto tempo existiu, os abortos são considerados, e eles são considerados no tempo em que eles existiram, né? No tempo que eles existiram. Então, se a mãe teve um aborto, o filho que vem depois, ele é o segundo filho, ele não é o primeiro. Então, é importante que seja falado para quem vem depois que houve um irmão, e que este irmão foi o primogênito, né? Este irmão tem um lugar. A gente, inclusive, indica que seja nomeado esta alma, porque foi um filho, e esse filho, ele precisa sentir que tem o reconhecimento, porque se nós não reconhecemos este filho, existe o que a gente chama de exclusão, e a exclusão acontece muitas vezes porque a mãe, até pelo próprio processo da morte dessa criança, do aborto, ou seja, de não ter podido levar essa gestação adiante, em alguns casos, tá tudo bem para a mulher, ela ressignifica isso, em outros casos é muito difícil a perda, por aquilo que significou para esta mãe. Então, se eu vivencio um aborto e eu queria muito este filho, era muito importante, e ele morre, eu posso viver um luto muito profundo. Isso foi muito difícil para mim. E justamente, às vezes, por ser difícil, vou ter uma tendência de esquecer, de não tocar mais no assunto, né? E aí, se eu gestei novamente e consegui ter um filho, eu deposito todo o meu afeto, todo o meu amor, todas as minhas expectativas dessa gestação anterior no filho que vem depois. E tá tudo bem até aí. A questão é, este filho, se a mãe não resolve dentro de si essa perda, este aborto, incluindo no coração dela esta criança, né? E entendendo que este foi o primeiro filho, existe algo ali, uma energia de exclusão que pode vir a impactar o próximo filho ou qualquer outro filho que venha depois. Porque dentro das leis sistêmicas, todos têm o direito de pertencer, eles são membros, que eu falei ontem da lei do pertencimento, e dentro da lei da hierarquia, é preciso também incluir e respeitar quem vem antes. Então, no caso do aborto, por exemplo, se eu não falo sobre isso, se eu não incluo no meu coração, dizendo eu tive um primeiro filho, e aí a gente pode até nomear, né? Foi fulano, né? Foi João, foi Maria, e eu levo ele no meu coração e não comunico isso para o meu filho, nós podemos ter consequências, porque existe alguém que perdeu o seu lugar. Não pertence mais àquele sistema, e, portanto, na alma, um filho que vem depois pode vir a representar esse excluído, e pode vir a representar tendo comportamentos negativos, comportamentos disfuncionais. Podemos até, numa situação mais extrema,
ter uma vontade de morrer, uma ideação suicida, porque este irmão, ele tem vontade de se juntar àquele que não teve oportunidade de viver. Então, isso é bastante polêmico, né? Mas, ao mesmo tempo, quando nós facilitamos as constelações e nós voltamos a incluir junto à mãe e junto aos irmãos, né? Dando um lugar no coração, esses sintomas entram em remissão. Então, essa vontade de morrer pode vir a sumir. Então, nós podemos ter comportamentos também de inclusão, por exemplo, quando esse membro não é incluído, nós podemos ter outros tipos de comportamentos das crianças que vêm depois, né? Justamente porque tem alguém que foi esquecido. E aí nós temos na questão dos recasamentos, por exemplo, é importante que, se há um recasamento dentro da ordem da hierarquia, houve uma primeira pessoa, houve um primeiro parceiro ou uma parceira. Então, neste casamento que se desfez, é preciso que quem segue adiante respeite quem veio antes. Porque é graças ao que não deu certo nesse relacionamento primeiro, é graças à dor que foi esta separação, graças ao que não foi possível ser vivenciado mais por este casal, que um outro casal pode viver esta história, pode ter os seus filhos, pode criar o seu sistema. Então, quando nós ignoramos, quando nós fazemos de conta que aquilo que foi vivenciado pela relação anterior não foi bom, não existe mais, e até a gente escuta, né, as pessoas falando algumas coisas como, por exemplo, se fosse bom, teria durado. E até algumas outras palavras pejorativas de, fica com o meu ex, fica com o meu ex. Se você gosta de sofrer, fica com o meu ex. Desmerecendo aquela pessoa por comportamentos negativos ou por uma resolução negativa que aquela relação naquele momento teve. E isso aqui a gente não nega que é uma relação tenha tido problemas a ponto de culminar numa separação. Então, para essas duas pessoas não funcionou mais essa relação. Mas o fato é, em algum momento eu estive com esta pessoa, eu escolhi, eu conectei com uma pessoa, eu vivi momentos felizes com essa pessoa em algum momento, e em algum momento passou essa relação a não dar mais certo, até o ponto de haver uma separação. Mas parte de mim esteve nesta relação, parte de mim escolheu essa relação. Então, eu me beneficiei da construção que eu mesma desenvolvi em mim. Então, eu aprendi, eu tive vivências, eu me beneficiei, eu utilizei a lei da intenção e do desejo para estar com esta pessoa. Então, eu vivi situações, parte da minha história foi com essa pessoa. Então, eu preciso, na minha alma, honrar quem eu sou. Só que eu só me construí desta forma porque houveram pessoas na minha trajetória. E eu não posso simplesmente desconsiderar a importância que essas pessoas tiveram. Porque essas pessoas, inclusive com comportamentos negativos, com comportamentos que não foram elevados, elas também me deram um parâmetro para me ensinar o que é importante para mim, como eu mereço ser tratada, o que eu não gosto, o que não foi bom na minha vida. Então, eu tenho os parâmetros, os balizadores para uma vida boa, também vivendo situações negativas. Então, para a alma, é importante reconhecer a importância de todas as pessoas que compõem a nossa trajetória. Porque se elas foram boas ou más, não importa. Elas fazem parte da nossa história. Eu só sou quem eu sou hoje por todas as pessoas que passaram no meu caminho, sendo elas boas ou não. E o mais importante é eu reconhecer que eu convivi com pessoas que são humanas como eu. Então, eu reconheço a humanidade das pessoas. Eu reconheço que esta relação, ela foi boa durante um período
E depois eu comecei a identificar que essa relação não era mais boa para mim. E eu tenho o direito de ir para a vida e fazer novas escolhas. Então, eu preciso ter um reconhecimento na minha alma por aquilo que eu vivi com aquela experiência. E se a gente tem filhos de uma relação anterior, mais importante ainda, nós termos uma gratidão e não olharmos o ex como um traste, a ex como uma pessoa que não é boa. Por quê? Não importa o que esta pessoa faça, existe um fruto da nossa união que é muito importante para mim. Então, os meus filhos são muito importantes para mim. Então, se eu tenho um filho, e este filho é de um outro relacionamento, eu preciso dizer, e aí nós temos a carta para isso, porque se eu vivo problemas no meu casamento hoje, esses problemas podem estar relacionados a não honrar o que veio antes. Porque eu perco força para ir para uma nova relação e estou fora das leis divinas e sistêmicas se eu não honro quem eu sou, se eu não honro o que eu construí e se eu não honro os próprios filhos que eu tenho. Então, nós temos a carta de harmonização com um ex-parceiro ou a ex-parceira, aonde nós vamos conduzir um processo para entender o que deu certo e o que não deu certo num relacionamento. E permitir que cada um fique com o seu 50%. Porque quando nós entramos num relacionamento, metade sou eu e a outra metade é a outra pessoa. Então, é a união de duas pessoas formam um relacionamento. E a união de duas pessoas pode formar um novo sistema familiar. Porque o nosso sistema familiar de origem é o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos. Esse forma um sistema. O nosso novo sistema, que ganha força, é quando nós saímos, então, desse sistema original e vamos para a vida construir uma relação a dois. Aí eu estou formando um novo sistema e ele se solidifica e ganha de fato força quando existe uma terceira pessoa que surge da união de duas pessoas que vêm de dois sistemas diferentes. Então, aí a sobreposição de um outro sistema, e aí este sistema é o sistema mais importante, é o sistema que tem digamos assim, é onde a pessoa vai ter a maior relevância, né? E esse sistema, ele vai existir, então vai passar a existir, mas também eu levo as influências dos sistemas originário, então do meu sistema original de pai, da minha mãe e do meu pai, o que eu não resolvi, o que eu excluí, os conflitos que eu tenho do meu sistema, como está estruturado em mim, que são as experiências que estão aqui no mapa, eu levo isso aqui comigo, esse mapa está aqui dentro do meu coração, né? Está na minha alma. Então, todas essas vivências são a minha bagagem. Então, esse mapa que está aqui dentro, todas essas vivências, como é que ficaram resolvidas dentro de mim? Porque é esse pacote que eu levo para o meu relacionamento com o meu marido. Então, eu vou com o meu parceiro, né? Com o meu marido, ou com a minha esposa. Então, quando eu formo esse relacionamento, eu levo as influências do meu sistema anterior. E aí nós vamos precisar utilizar as cartas para liberar aquilo que não ficou bem resolvido desse sistema anterior. Se eu não resolvo questões do sistema anterior, automaticamente eu não consigo ficar bem nesse relacionamento atual. E é muito importante a gente entender, e lá no método você aprende tudo aquilo que vai impactar problemas ligados a relacionamento. Por que eu tenho problemas no meu relacionamento? O que precisa ser alinhado? E quando eu falo alinhado, é curado, ressignificado, trazido para a consciência, porque nós fazemos intervenções na consciência para que a pessoa saiba da onde vem, existe uma explicação, por isso que é tão completo o método, e por isso que o método ele traz todo um alinhamento diferente
necessário para que a pessoa saiba o porquê que ela está vivendo determinadas situações. No momento que eu sei no nível da consciência, da onde vem o meu problema, qual é o novo alinhamento, qual é a nova postura que eu preciso ter, e o que eu preciso me harmonizar daquelas temáticas ligadas ao meu pacote, quais as temáticas que eu preciso resolver, isso faz com que eu possa seguir com a vida liberada desses conteúdos conduzidos pela carta, e também faz com que eu saiba qual é o novo posicionamento que eu vou adotar a partir de hoje. Então, a pessoa sai de um atendimento completamente diferente e consciente do que ela precisa se posicionar para não cometer mais para não ter mais um posicionamento que não é adequado para conquistar aquilo que ela deseja, ou para viver algo que ela esteja com conflito, né? Então, isso é fundamental para que a gente entenda que quando nós desconhecemos essas leis e essa postura que nós devemos adotar diante dessas leis, se eu não sei isso, eu não consigo ter resolvido as questões da minha vida. Eu vou perpetuando os problemas ao longo do tempo. Então, é fundamental a gente conhecer quais os pontos ligados à nossa conflitiva, nós entendermos o que são essas leis sistêmicas, o terapeuta precisa estar consciente dessas leis, né? E ter a facilidade, né, de poder ter a condução já. Eu não preciso necessariamente abrir um campo se eu já sei conflitos que eu trago. Se já conversando com o paciente, eu já sei que ele está desalinhado. Porque a gente pergunta, como é que é o teu relacionamento aí com o seu parceiro, por exemplo, dentro do exemplo que eu dei, né? A gente pergunta, qual é o conflito que está acontecendo? Baseado no conflito, a gente já sabe também, dentro da relação, se existe o respeito, se cada um está no seu lugar. Porque dentro da lei da hierarquia, existe algo importante que é cada um tem um lugar dentro do sistema e cada um tem as suas obrigações dentro deste lugar. Existe uma postura dentro desse lugar. Então, se eu sou casada, a minha postura adequada dentro desse relacionamento é de eu sou a esposa do meu marido. Eu não posso me colocar, por exemplo, como mãe do meu marido. Isso representaria uma inversão de papéis que a gente chama, e essa inversão de papéis faz com que a relação comece a pesar. O outro sente isso como um peso, e aí se forma uma dinâmica negativa entre o casal. E essa dinâmica, ela vai sendo internalizada pelos filhos. Então, por isso que a gente olha para quem nós somos ao longo do desenvolvimento, né? O que nós vivemos com os nossos pais, o quanto nós estávamos fora de ordem no sistema, e aí a gente tem até muitos filhos que acabam tendo que assumir o lugar de mãe ou de pai, cuidando dos seus irmãos, porque existem ou dificuldades, às vezes, financeiras, e a mãe tem que trabalhar fora, e aí os irmãos cuidam dos filhos, ou porque a gente tínhamos, né, no passado, famílias muito numerosas, e é muito comum pessoas mais velhas, quando a gente trabalha com um paciente mais velho, é muito comum pacientes que relatam que eles não tiveram infância, ou que as lembranças da infância foram pesadas, porque eles não puderam ser crianças, eles não puderam ser irmãos dos seus irmãos. Eles tiveram que ser os pais ou as mães dos seus irmãos, porque existiam muitos filhos e essa mãe, ela tinha outras ocupações, né, ou muitas ocupações, e estava sobrecarregada, tendo que cuidar da casa, tendo que cuidar de muitos filhos, tendo que ser a esposa, ter que ter tempo para si, ou seja, muitos papéis uma mulher assumia no passado e ela acabava não tendo o tempo disponível para ela assumir todos os papéis de forma adequada. Então, muitas vezes, por uma contingência daquele momento, o paciente pode ter tido que assumir um papel que não era seu. E quanto isso foi pesado. Vocês devem perceber isso na clínica, né? Quantos de vocês
foram os filhos que tiveram que cuidar dos seus irmãos, porque essa mãe estava muito atarefada, porque essa mãe às vezes não conseguia olhar para os filhos, não porque ela não estivesse disponível afetivamente por vontade própria, mas essa ausência afetiva acontecia muitas vezes pela situação que se formou, pelo contexto vivencial. Então, essa mãe não tinha tempo muitas vezes nem para ela. Só que isso causou impacto. Então, mesmo de forma intencional ou de uma forma que não é intencional, existe o que a gente chama de amor interrompido, né? É o amor interrompido na direção dos pais, né? Então, a gente tem, inclusive, uma carta que trabalha na harmonização, né, na busca desse amor interrompido, de onde, e muitas vezes não é uma única vivência ou uma única fase, muitas vezes o paciente pode, durante muito tempo, não lembrar, não ter tido esse olhar amoroso da mãe ou do pai. Muitas vezes, não porque não quisessem, mas porque não estavam disponíveis, porque estavam trabalhando, ou porque desconhecia-se também a importância da vinculação dos pais, do amor dos pais para os seus filhos. E quantos de nós adultos, né, que vivemos muito hoje, atualmente, o olhar está muito mais voltado para mães afetivas, pais presentes, né? Então, hoje a construção já está muito mais internalizada nas pessoas e as pessoas estão conseguindo exercer esse papel, até mesmo por famílias muito menos numerosas, né? Hoje em dia não é mais comum uma mãe ter 10 filhos, né? Não é comum, mas isso é uma raridade. As pessoas têm 2, 3, 4 filhos, né? Quem tem 5 filhos já, nossa, 5 filhos. Por quê? Porque nós fomos evoluindo ao longo do tempo, entendendo que nós podemos nos precaver, não há necessidade. Antigamente também tinha esse fenômeno de que não existia, né, métodos preventivos, ou então nós tínhamos um aspecto religioso muito ativo na mente das mulheres, de que é pecado você não trazer uma vida ao mundo. Então nós temos um outro fator aí também, que as mulheres gestavam porque era pecado não ter filho, e que elas tinham que se submeter, então, e aí cada relação poderia gerar uma nova criança. Então, hoje em dia, nós evoluímos no tempo, na consciência de que nós vamos trazer pessoas ao mundo, né? Nós vamos trazer novas almas ao mundo, porque de fato nós desejamos, porque nós vamos ter tempo para cuidar e vamos nos dedicar para esse cuidado, mas nem sempre foi assim. Então, esse fenômeno do cuidado infantil e da presença e disponibilidade afetiva é um fenômeno mais recente. Então, todos os pacientes que nós pegamos mais velhos, né, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos, nós necessariamente nós vamos ter que olhar para essa ausência dos pais, para essa sobreposição de papéis, aonde eu não sou somente um irmão, eu não sou somente uma filha, eu sou muitas vezes a dona de casa, eu tive que cozinhar, eu tive que limpar a casa, eu tive que muitas vezes estar neste lugar até de esposa, tendo, sei lá, eu que cozinhar para a família e para o marido, né? Para o meu pai, no caso. Então, existiam no passado desses pacientes, né? Não que não exista hoje, estou só trazendo um parâmetro para que a gente entenda a evolução ao longo do tempo desses processos vivenciais e quais as memórias, quais as circunstâncias vivenciais que os pacientes trazem e que nós vamos precisar limpar. Porque existe na alma uma grande dor se no passado eu não tive infância, se eu fui submetida a papéis que para mim foram pesados. Porque tá tudo bem. Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, que eu capinava, eu plantava,
eu ajudava na colheita, né? Nós vivia com os meus avós, e nesse sentido eu me dedicava a funções, eu limpava a casa, eu secava a louça desde muito pequena, eu ajudava nas tarefas domésticas, eu ajudava na alimentação, no processo ali, né, de fazer alimentação, fazer doces, fazer bolos, fazer biscoitos, mas isso não era sentido, né, não era um trabalho, por exemplo, que era maçante, que eu tinha que fazer e que me trouxe um impacto. Então, nem tudo vai ser sentido e experienciado pela alma como algo negativo. Aqui a gente vê a especificidade da vivência de como foi para aquela pessoa, para aquele paciente vivenciar essa experiência. Então, nós vamos olhar, né, dentro dessa lei da hierarquia, para, na minha história, como eu me posicionei diante da minha vida. Então, eu posso trabalhar com o meu paciente limpando memórias negativas do passado, e que ainda me trazem pesar, ainda me trazem dor e desconforto, e eu posso trabalhar também na vida presente, vendo se hoje eu assumo posturas que podem estar fazendo com que eu traga desequilíbrios, problemas e conflitos para a minha vida. Então, quando nós identificamos no presente também essa inversão de papéis ou desrespeito dos papéis, a gente pode ajudar o paciente com as cartas sistêmicas a alinhar esse aspecto e devolver a paz para a alma. Então, isso é muito importante, porque quando nós devolvemos a paz, o lugar de ordem, e nós fazemos o paciente respeitar, a partir de hoje, o lugar de ordem de todas as pessoas, tanto no sistema dele, quanto também no sistema de origem, porque nós continuamos nos relacionando com os nossos pais, nós continuamos nos relacionando com os nossos irmãos, né? Nós vamos ver quais os conflitos que esse paciente traz. Porque a gente vai ter carta para tudo isso. Tudo isso já tem pronto mapeado. Por isso que eu não preciso abrir uma constelação necessariamente, porque aqui nós também podemos abrir o campo com as cartas, e eu posso dizer, olha, a pessoa está vivendo este problema nesse momento. Eu posso abrir o campo com as cartas, e o campo vai me mostrar qual carta precisa ser harmonizada e que está relacionada àquele conflito. Então, isso é possível. Então, nós também trabalhamos com o campo nos mostra o que nós podemos trabalhar, né? Esse é um dos tipos de atendimento. Mas nós podemos trabalhar já identificando o que o paciente já traz na verbalização dele que está em desordem. Então, isso a gente faz de forma muito rápida. Por isso que o atendimento ele pode render muito. Um único atendimento, a gente alinha um aspecto que a pessoa carrega há 10 anos, 20 anos, às vezes uma vida inteira. A gente leva essa liberação para ela. Por isso que as cartas elas têm essa aceleração no tempo, no que se refere a resolver conflitos que, se a gente utiliza somente a verbalização, somente uma explicação, nós não conseguimos resolver. Nós não conseguimos liberar, até porque muitas informações, como venho explicando para vocês, elas pertencem a outro espaço-tempo. Então, a racionalidade em entender somente não vai resolver uma memória negativa que está ancorada num outro espaço-tempo. Então, é preciso ter esse olhar para que a gente possa trabalhar na consciência explicando, e a gente sempre vai usar esse dado de consciência, mas necessariamente a gente vai ter que utilizar as frases, porque as frases vão desbloquear as emoções retidas, as vivências negativas que estão retidas no passado, ou até mesmo ligada a outras pessoas. Então, isso é muito importante. Estão conseguindo acompanhar aqui? Tem dúvidas? Querem fazer perguntas? Os terapeutas que estão aqui querem fazer alguma pergunta? Estão entendendo? Coloquem aqui nos comentários se vocês estão compreendendo, está fazendo sentido aquilo que eu estou trazendo para vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo certo aqui, tá travado para mim, não tem ninguém fazendo nenhum comentário. Acho que vocês estão chocadas com o que eu estou falando. Me coloquem aí se tem algum comentário para que eu possa responder a vocês, se tem alguma dúvida.
Eu sei que eu trouxe vários conteúdos aqui ligados a esse tema de hierarquia. Então, dando aqui o fechamento para vocês aqui de algumas coisas que eu falei, né? Dentro da hierarquia, então, dentro das ordens, né? Ah, que bom, Joyce. Que bom alguém deu sinal de vida aqui. Então, quer dizer que vocês estão me acompanhando. Então, a hierarquia, ela diz respeito a essa ordem que nós nascemos, né? Dentro do sistema familiar, e nós precisamos estar dentro desse lugar de ordem e agir conforme este lugar. Então, eu dei exemplo para vocês que se eu estou num casamento, o meu lugar é de esposa diante do meu marido e não de filha do meu marido ou então de mãe do meu marido. Eu preciso estar no lugar, porque senão causa um desequilíbrio, e esse desequilíbrio ele é sentido, né, em forma de sensações, sentimentos, e aí o outro vai corresponder também através de comportamentos a essa postura que eu tenho. E essa postura leva a relacionamentos disfuncionais. Então, nós precisamos entender qual é a nossa postura adequada, segundo o momento que nós nascemos e a posição que nós ocupamos dentro dos nossos sistemas, dentro dos relacionamentos. Porque aí isso me traz leveza, isso me traz tranquilidade e vai fazer com que eu consiga estar saudável nessas relações. No meu caso, que são 3, pai biológico registrou e um que criou. Então, aqui existe na hierarquia, na sua hierarquia, quando existe o pai biológico, a gente chama de pai biológico, né? 15 e 15. Olha as horas iguais aparecendo. O pai biológico é o pai. Sim. O pai biológico é o pai? É quem trouxe você ao mundo? Sim. Então esse é o pai. Do ponto de vista sistêmico, a gente vai usando as frases que a alma diz sim. Olha que interessante o processo que vai acontecer, porque quando nós conversamos sobre matemática, nós estamos com o nosso racional ativado, né? E aí, quando a gente diz, ó, eu falei poucas coisas agora, mas eu já estou tocando num ponto que gera as objeções para minha cura, ou as objeções que eu tenho para olhar de forma adequada e sistêmica para a minha vida. Então, se eu digo assim, mas eu tinha um pai biológico, o meu pai biológico não me criou, ele não me quis, por exemplo. Ou por alguma força do destino eu não tive contato com ele, como é o meu caso. Eu não conheço meu pai, eu não o conheci, não tenho relacionamento, então eu tenho uma figura paterna, digamos assim, porque eu convivi com o meu avô desde pequena. Então, eu tenho uma, inclusive chamava de pai, né? Chamava o meu avô de pai, porque eu convivia com os filhos, né, com as minhas tias, digamos, que chamavam o meu avô de pai. Então, eu chamava o meu avô de pai. O que acontece? O meu avô é o meu pai? Não. Sim. A racionalidade não diz que é sim e não. Por quê? Porque a racionalidade vai dizer, não, mas pai é quem cria. Pai é quem deu amor. Pai é quem aceitou esse papel e esteve presente me cuidando. Então, esse é o pai. No senso comum, nós utilizamos uma compreensão, até do ponto de vista, considerando o impacto emocional, a gente naturalizou de que pai é quem cria. E aí isso é o que está aí no inconsciente coletivo, né? É o que está aí, que as pessoas todas têm isso racionalmente muito ativado. Pai é quem cria, pai é quem dá amor, pai é quem acolhe no seu coração e está ali presente. Sim. Sim. É uma figura que acolhe para a racionalidade. Porém,
nós não podemos negar um fato ligado à constituição da vida. E as leis sistêmicas, elas estão ligadas à constituição da vida e àquilo que é importante para a alma. Então, se eu tenho uma situação como essa, de que eu não conheço o meu pai, ou que outra figura cumpriu este papel, mas eu tenho meu pai biológico, né? Todas as pessoas do planeta, 100% das pessoas do planeta, têm um pai e têm uma mãe. E a gente até escuta, né? Ai, mas eu não tenho mãe. Não, mas eu não tenho pai. Não existe isso. Por quê? Porque você só está vivo porque uma figura feminina e uma masculina se uniram para gerar uma vida. E esta mãe, mesmo que ela não exista na sua vida, que ela tenha saído da sua vida, né, por algum motivo, que você talvez não tenha nem conhecido, por exemplo, esta mãe disse sim para a sua vida. Essa mãe, com toda a dificuldade que ela teve de gerar a vida, de gestar essa vida, de aceitar esta vida, com toda essa dificuldade, ela continuou durante todo o período gestacional dizendo sim e preservando a vida. Sim ou não? Ela pode ter dito desde o primeiro momento que sabia que iria gestar, ela poderia dizer: eu não quero essa criança, eu não desejo essa criança, eu não posso ficar com essa criança. E geralmente essa indisponibilidade, ela tem a ver com o contexto que essa mãe está vivendo, não tem a ver com a criança em si, tem a ver com eu estou sozinha, ou eu me sinto fraca, ou eu não estou num bom momento, ou eu não tenho o apoio do pai desta criança, então eu não me sinto em condições de tê-la. Vejam que não é a criança em si que ela não deseja. É o que representa aquela gestação na sua vida e como ela vai dar conta ou não. Então, nesse sentido, vejam que é importante a gente ter essa compreensão. Eu não posso dizer que esta mãe não achou importante esta vida e, em alguma medida, lá no seu inconsciente, desejou muito esta criança. Tanto é verdade que ela poderia ter dito não a esta gestação, ela poderia ter abortado, ela poderia não ter tido esta gestação, mas ela garante a continuidade da vida até que essa criança nasça, e ela ainda garante que esta criança possa ir para outra família, possa ir para um lar adotivo, possa largar na casa de alguém, ou possa largar até num outro local completamente vulnerável, mas preservar a vida. Aqui a gente pode trazer uma série de julgamentos, mas uma mãe não vai largar um filho assim, uma mãe não vai abandonar, uma mãe isso e aquilo. Para isso, nós temos toda uma compreensão psicológica mais profunda, porque aí a gente vai analisar, né, de uma forma mais psicológica, não uma forma do senso comum. Aqui nós não vamos avaliar de uma maneira rasa essa atitude, porque nós sabemos que todos os comportamentos humanos, na sua maior parte, são comportamentos inconscientes. Então, como se construiu essa pessoa a ponto de ela ter esses comportamentos que são mais fortes do que ela? Então, aqui, dentro do nosso método, nós não vamos julgar o que uma mãe fez. Por exemplo, se eu preciso me harmonizar com a minha mãe, eu não vou julgar a minha mãe racionalmente por aquilo que ela fez de negativo. Eu vou entender que esta mãe preservou a minha vida, mesmo que tenha me dado para alguém. Ela preservou. Ela foi o que ela pôde. Ou se ela ficou comigo, ela foi o que ela pôde, o que ela sabia, o que ela conseguia, segundo a construção que ela teve. Quando nós usamos esses códigos para o paciente, ele já vai
entendendo no nível da alma, porque a alma está escutando e está sentindo, e ele vai escutando com a consciência. Então, ele vai entendendo e ele vai dizendo sim com a alma. Porque quando eu digo, vou falar alguns apontamentos de novo. Escutem com o coração de vocês e vejam se vocês diriam sim ou não para aquilo que eu vou dizer. A sua mãe te deu a vida. Sim ou não? Sim. Isso não pode ser refutado. Agora você tem a sua vida graças ao sim da sua mãe. E você pode fazer o que você desejar da sua vida agora, graças a este sim desta mãe. Sim ou não? Veja se você vai concordando com o que eu vou falando. A sua mãe fez o que podia com a consciência que ela tinha naquele momento. Ela não pôde ser diferente. Sim ou não? Esta mãe poderia ter dito não à sua vida. Sim ou não? Graças ao sim que a sua mãe deu para você, você hoje pode viver tudo isso que você vivencia. E você pode desfrutar também da família que você construiu, dos filhos que você tem, da relação familiar com o seu marido, do seu trabalho. Você tem tudo isso porque a sua mãe garantiu a sua continuidade da vida até o final. Sim ou não? Isso é o conteúdo que nós usamos, que são os códigos das cartas de harmonização. Então, nós temos carta de harmonização para a mãe falecida, a harmonização para a gente fazer com a mãe que a gente não conheceu, a harmonização com a mãe que a gente tem conflitos, a harmonização com a mãe adotiva, a harmonização com esse pai biológico que entra na pergunta aqui, né? É o pai que você não conheceu e que a gente tem essa dor no coração, essa mágoa, essa falta, né? Por não ter tido a experiência vivencial de ter convivido por algum motivo. Então, essas dores emocionais, nós vamos curando com o conteúdo das cartas sistêmicas. Então, a gente traz primeiro uma compreensão de qual é a função do pai, qual é a função da mãe, por que uma mulher toma determinadas atitudes, por que um pai pode tomar determinadas atitudes, mas a gente traz para um reconhecimento da alma, porque a alma precisa dessa liberação. A alma, quando a gente está em luta com os pais, se eu afasto a minha mãe do coração, por exemplo, porque ela me deu, ou porque não conhecia, ou porque ela não foi boa comigo e ainda está comigo, eu estou afastando a minha mãe do meu coração. E se eu afasto o feminino do coração, eu estou negando quem eu sou, então eu nego uma parte minha, e no momento que eu estou negando qualquer parte constitutiva da minha alma, eu sigo fragmentada para a vida. Eu sigo desconfortável, com baixa estima, eu sigo me achando inferior, né, com baixa estima, com inseguranças. Eu sigo com uma necessidade de controlar, eu sigo com uma certa ansiedade. Eu não tenho a confiança, eu não acredito em mim mesma. Então, se eu afasto a minha mãe do coração, eu sinto um peso, porque no fundo o que eu mais queria era o amor dessa mãe, o amor do meu pai, o que eu mais queria. E nós ficamos aprisionados, às vezes, uma vida inteira, porque nós ficamos numa eterna espera por algo que não pôde ser vivenciado. E é isso que atrai bloqueios na nossa vida. Então, as cartas sistêmicas, elas vão ajudar a retomar essas partes que foram perdidas, porque foram vivenciados por nós situações que nos impactaram e que fizeram com que a gente ficasse aprisionado no espaço-tempo.
E aí você vai perceber que grande parte dos problemas, das dores e sofrimentos que você carrega, ou que os pacientes carregam, não pertencem ao presente, estão num outro espaço-tempo. Por isso que, estando no espaço-tempo do passado, nós não podemos falar somente com a racionalidade humana. Nós temos que necessariamente trazer uma compreensão para a alma, para o inconsciente. Nós temos que trazer um conteúdo mais profundo que converse com essas memórias e que possa completar essas experiências do passado, para que essa pessoa possa começar a sentir o alívio e possa ter o fechamento daquelas experiências, e aí, por consequência, ela vai ser liberada dos sintomas que a fazem sentir todas essas conflitivas, todas essas situações desconfortáveis, medos, inseguranças, conflitos nos relacionamentos, problemas profissionais. Então, nós damos o fechamento para experiências que ficaram no passado e nós trazemos um alinhamento para as experiências ligadas ao presente também. Então, é isso que nós fazemos. E quando aqui a pergunta aqui, né, que tinha sido feita, quando eu tenho um pai biológico, eu preciso me harmonizar com este pai biológico no meu coração. Assim como eu dei o exemplo da mãe, né? O pai biológico é quem trouxe você ao mundo. É a ele que precisa primeiro ser prestado reverência. Eu não posso afastar esse pai biológico porque a figura, porque é a sustentação deste pai biológico que me leva para a vida, que faz com que eu tenha a resiliência, a capacidade de enfrentamento, faz com que eu vá para a vida adulta, para que eu consiga buscar aquilo que eu desejo e que eu mereço. Quando eu não tenho a harmonização com a figura masculina, me faltam os elementos que me levam com força e potência em direção à realização dos meus objetivos. Então, eu fico com falta da energia masculina, né? A mulher, por exemplo, tem energia masculina e feminina dentro dela, assim como o homem. Mas uma mulher que não consegue incorporar a energia masculina, o que acontece com ela? Ela tem dificuldade de buscar aquilo que ela merece, ela tem dificuldade de ter a resiliência de algo não dar certo e ela dizer, eu vou fazer diferente, né? Ela fica procrastinando, ela não consegue se impor para dar os seus limites, para fazê-la respeitar. Ela não consegue lidar com os eventos estressores da vida. Então, ela fica com falta de energia. Ela começa um trabalho, depois não consegue dar continuidade. E tudo isso vem de afastar a figura paterna da alma e do coração. Então, quando a gente afasta os pais do nosso coração, quando a gente não dá este lugar, algo dentro de nós fica desconfortável, algo dentro de nós fica faltante. Por mais que a minha racionalidade diga, porque olhem a resolução da racionalidade. A racionalidade diz assim, mas esse pai não valia nada. Se ele fosse bom, ele estaria comigo, teria me assumido. Se essa mãe fosse boa, ela estaria comigo, ela não teria me dado, não teria feito tal coisa comigo, ou não teria sido tão negativa comigo. Então eu tenho razão do que eu penso a respeito dela, eu não quero me harmonizar com essa mãe, eu não quero nem falar da minha mãe, nem quero falar do meu pai. A racionalidade diz isso. Mas a pergunta que fica é, se esta resolução fosse de fato a correta, estaria tudo bem na sua vida. Você conseguiria ir em direção à vida e estaria com paz no coração. A pergunta é, com essa resolução racional, e você tem razão de olhar para a sua dor, porque a dor existiu. Aqui ninguém está negando negligência, abandono, ou até situações patológicas que os pais têm, comportamentos patológicos, não é mesmo? Aqui nós não estamos negando isso. Mas o fato é, se eu vivencio tudo isso, eu afasto do coração, eu sinto paz na minha alma. Aí que a gente entende que não importa a racionalidade. Quando nós afastamos as figuras parentais da nossa alma, somos nós que seguimos sem potência. Porque isso é... Por que a gente continua punindo os pais na racionalidade? Porque a gente não aceita que a gente teve que viver esse destino. E aí tem uma outra carta que a gente usa aqui, lindíssima, que é aceitando o meu destino.
Inclusive, a quarta força da constelação, a quarta força é a rendição a um destino. É onde nós finalmente nos rendemos ao que foi. Quando nós nos rendemos a tudo aquilo que aconteceu de negativo na nossa vida, com todas as figuras importantes da nossa vida, nós estamos dizendo: eu aceito que foi assim. Eu aceito que eu não posso viver de novo esta vida. Eu aceito que eu não posso mudar as pessoas às quais eu gostaria que tivessem feito algo de negativo. Eu aceito. Eu dou um passo para minha mente madura, para minha mente adulta. Eu dou um passo para dizer: eu finalmente reconheço que foi assim. Eu me rendo. E quando a gente se rende, algo muito potente pode brotar dentro de nós e nós podemos então nos abrir para o mais. Nós podemos soltar aquilo que nós estávamos resistindo. Esse é um passo muito importante para a nossa cura, para a cura dos nossos pacientes. É essa quarta força que é a rendição, é a aceitação em relação ao nosso destino, em relação ao que pôde ser vivenciado. Porque é a partir disso que eu posso usar um novo olhar para o que aconteceu e ver o que essa situação me ensinou, o que eu não tive, o que essa pessoa fez de negativo, para que sirva como novos parâmetros para que eu possa ir em direção à vida sabendo o que é bom e o que não é bom, o que deve ser reproduzido e o que não deve. Mas, sobretudo, o que é importante para mim e que eu não recebi, mas que eu aceito que foi assim. Porque nós ficamos, o paciente, ele fica em luta com o que aconteceu. E isso faz com que o mecanismo do trauma permaneça ativado ao longo do tempo. E aí passam 10, 20, 30, 40 anos aonde eu afasto os meus pais do meu coração. Porque eu não aceito a humanidade. Com os códigos que eu tenho, eu não consigo expandir a minha mente para enxergar de uma outra forma mais potente a minha história. E aí eu fico aprisionada. E aí eu não consigo soltar. Porque foram muitas dores vivenciadas. Então, houve uma ausência. Às vezes nós ficamos anos, uma vida inteira, esperando por este olhar que nunca nós recebemos. É um olhar de amor que eu nunca recebi. E quando eu me rendo, também representa eu entender que talvez esse olhar nunca mais possa ser sentido. Porque na minha mente infantil eu fico nutrindo um pedido de desculpas, uma presença, alguém que chega. Nós ficamos na nossa mente dando desfechos diferentes para algo que tenha acontecido de negativo. E com isso, eu fico eternamente aprisionada nessa história. Então a gente precisa, com as cartas sistêmicas, e liberando a nossa mente, nós vamos dando os fechamentos. Então, nós temos um mapa que me diz que eu tenho um monte de coisas aqui no meu coração. E aí a gente vai lá, e a gente pega as cartas, e a gente vai harmonizando tudo aquilo que ficou desconfortável no nosso coração. E aí, quando a gente vai tirando, o que vai acontecendo? Eu vou tirando uma vivência negativa, eu vou tirando outra vivência negativa. O que vai acontecendo comigo? Se eu vou tirando essas vivências todas negativas do meu coração, o que acontece comigo? Como é que eu vou me sentindo? Leve. Eu vou retomando a minha paz, porque aí eu entendi, eu dei um fechamento, uma ressignificação para tudo aquilo que ainda estava dentro de mim mal resolvido. E aí eu projeto toda essa falta de resolução no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha família, nos meus irmãos, na ex-mulher. Então, eu vivo desconhecendo aquilo que me traz a potência. O que nós fazemos dentro do método é levar a pessoa a utilizar novos códigos de conduta na sua vida, de sentimento na sua vida, e nós vamos trabalhar com tudo aquilo que ficou mal resolvido do passado, devolvendo a paz na alma. É lindo isso, né? Quem gostou, coloca aqui. Coloca aqui nos comentários quem sentiu essa
foi sentindo essa leveza no coração. Só de a gente escutar isso, a gente vai vendo que existe sim uma forma de nós curarmos tudo aquilo que nós carregamos ao longo do tempo. E nós, como terapeutas, se nós temos esse mapa das vivências humanas, se nós temos esses conteúdos, a gente passa a compreender tudo aquilo que uma pessoa carrega dentro de si que pode ser ressignificado em uma sessão. Numa sessão, nós pegamos isso e nós damos esse fechamento. Então, nós aceleramos o processo de cura. Isso é muito poderoso, né? E é a primeira vez que nós temos a oportunidade de trabalhar de uma forma tão completa, porque é claro que vocês estão me ouvindo aqui há mais de uma hora, né? Minhas lives não consigo fazer live de uma hora. Você tem que colocar aí o sininho, ó. Acabou o tempo, Fernanda. Ó, a Joyce acabou de falar, ó. Ficaria a tarde toda, mas precisa ir embora. Eu também preciso ir embora. Tem uma reunião, aliás, estão entrando mensagens aqui me dizendo, Fernanda, a nossa reunião. Então, né? Porque esses são conteúdos libertadores. Eles vão nos libertando de fato para a gente ir para a vida, né? E quando a gente tem os conteúdos certos, a gente pode ajudar as pessoas a se libertarem de tudo aquilo que elas carregam. São novos códigos. Se a gente não tem esse conhecimento, não tem como a gente seguir adiante. Então, aqui a gente vai ter uma compreensão bastante profunda e de várias abordagens teóricas, porque realmente, se eu sigo somente olhando com o olhar da constelação, eu vou ter limitadores para poder ajudar esse paciente a resolver as suas questões, ou vou levar muito tempo para que isso aconteça. Então, aqui a gente vai fazendo uma desprogramação dessas memórias negativas, desses bloqueios, dessas lealdades, desses emaranhados. Nós vamos fazendo isso de uma forma muito mais acelerada, porque nós temos esse mapa todo, e nós temos todo esse conhecimento para desbloquear o campo emocional, o campo mental, o campo espiritual, o campo energético, o campo físico, né? Principalmente a gente faz a desprogramação biológica, porque todas essas emoções, essas vivências que eu expliquei na live de hoje, elas vão ter uma correspondência no corpo. Então, eu posso ter adquirido doenças e desordens na minha vida pelas vivências que eu tive ao longo do tempo. E hoje nós já temos largas pesquisas aí mostrando, né, o impacto de doenças, mas que estão originados nas vivências emocionais. Então, nós fazemos esse desbloqueio desses registros também através do corpo, né? Então, é muita coisa. Nós vamos, ao longo das lives, ir falando sobre isso. Amanhã tem live de novo, convido vocês a estarem comigo aqui às 14h14. Vamos falar de mais uma lei, né? A lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. Aí você vai poder entender se você está doando demais, né? Ou está recebendo em excesso aí mais do que deveria estar recebendo e o que isso gera, quais são as consequências que isso geram, os problemas que isso geram e quais as cartas que nós vamos utilizar também para trazer de volta esse equilíbrio, esse alinhamento, tá bem? Então, não se esqueçam de se inscrever para a jornada do Constelador do Futuro. O link está na bio e também no YouTube o link vai ajudar vocês a se inscreverem. Vai entrar no grupo de WhatsApp lá e vai receber todas as informações, tá? Do que nós vamos... de todas as informações da jornada e também o caminho que você vai fazer para depois se tornar um constelador do futuro dentro do meu método de constelação com carta sistêmica.